Olá, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader. Seja bem-vindo a mais uma troca de experiência, uma troca de conhecimento entre nós. Eu gostaria de falar para vocês hoje sobre defesa de região, sobre trade de região. Você sabe como é fazer um trade de região? Já ouviu falar nessa técnica, né? Com essa técnica de apregoamento de ordens? Como é que você faz o seu trade? Você entra apregoado, você defende uma região, você só agride ou você você consegue trabalhar apregoado dentro de um determinado nível de preço? Você consegue identificar um nível de preço que se demonstra assertivo ao ponto de você acreditar que possa deixar uma ordem lá passiva, esperando o preço chegar nessa ordem e que nesse momento essa região vai promover uma correção no movimento prévio do preço de modo que a sua ordem seja executada e você saia no lucro? É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Tá? Apregoamento de ordens, em específico dentro de uma metodologia de defesa de região. Nós sabemos que o preço é dinâmico e ele é um pouco caótico. E existem níveis de suporte e resistência pré-estabelecidos por nós dentro do gráfico. Existem suportes e resistências subjetivos, eivados de um conhecimento único de cada trader, né? E é subjetivo porque ele é dotado de uma subjetividade muito grande. Por exemplo, posso falar para você que para mim isso aqui é um nível de suporte e resistência. Perceba. Né? Isso aqui é um nível de suporte e resistência subjetivo, porque eu bati o olho aqui e com base nos meus conhecimentos eu tracei um nível de suporte e resistência. Existem níveis de suporte e resistências objetivos, né, que são apresentados para a gente no gráfico como um todo. Por exemplo, o ajuste é um nível de suporte e resistência objetivo. O fechamento, a mínima, são preços que já são consagrados e que já estão presentes todos os dias no gráfico e não depende de uma subjetividade para interpretá-los. Eles estão o fechamento se deu nesse nível de preço, o ajuste se dá nesse nível de preço. Então são pontos objetivos. Nós classificamos basicamente suporte e resistência dessas duas maneiras. Mas seja qual for o teu nível de suporte e resistência, objetivo ou subjetivo, você teria coragem ou você usa essa sistemática de apregoamento de ordens? O que é apregoamento de ordens? É você deixar uma ordem pendurada num nível de preço qualquer, por exemplo aqui, né, onde eu tenho uma linha aqui de suporte e resistência, traçada por mim de maneira objetiva ou subjetiva, e esperar o preço chegar até esse nível de preço, pegar a sua ordem, já tendo estipulado, por exemplo, um stop aqui, e acreditar que o preço vai chegar, vai ticar a sua ordem, possa trabalhar um pouco, não vindo a pegar o seu stop, depois ele reverta te colocando numa situação favorável de gain. Tá? Existem basicamente duas maneiras de nós entrarmos num trade. Ou de maneira passiva, pendurando a nossa ordem no book e esperando que o preço bata na nossa ordem, ou você pode agredir, você pode clicar diretamente em cima do preço ou compra mercado. Tudo bem? Então, ou você entra de maneira passiva, tá? Apregoado, ou você entra agredindo, tá? Comprando a mercado. Essas duas maneiras. E o que é o trade de região? O trade de região é um método que você entra passivamente, tá? Ou seja, você apregou a sua ordem num nível que você acredita ser um nível interessante de suporte e resistência, e você defende não só um nível de preço, você defende uma região de preço. Por exemplo, você faz uma defesa de trade de região assim, né? Onde você acredita em que o preço chegará aqui, próximo dessa região, você não sabe exatamente aonde, tá? Mas com base nos seus estudos e por ser uma região forte de suporte e resistência, você acredita que o preço tende a chegar aqui e corrigir. Ele pode pegar uma das suas ordens, pode pegar duas ou pode pegar três nesse exemplo. Qual que é a vantagem, colocando, por exemplo, o nosso stop aqui? Né? Estou dando só um exemplo, tá, gente? Eu não sei, está muito longe esse stop, vou botar o stop aqui, por exemplo. Aqui, 1, 2, 3, pronto. Primeiro, qual é o objetivo e a vantagem de você trabalhar apregoado e fazer um trade de região? Quando você faz um trade de região, você concorda que você tem uma janela de espaço de oportunidade maior para que o preço trabalhe? De modo que se o preço chegar aqui próximo e não convalidar, por exemplo, exatamente a ordem nesse nível de preço marcado aqui como suporte e resistência no meu trade system, eu tenho a chance pelo menos de entrar no trade com um contrato. Mas se ele chegar aqui, ele vai pegar um e dois contratos. E se ele esticar um pouquinho mais, ele pode correr o risco de pegar três contratos.
Quando você trabalha um trade de região, você defende uma posição, você defende uma região, você não defende um nível de preço específico. E quando você faz isso, você aguenta um balanço maior do mercado. Perceba como o meu stop aqui, ele está um pouco mais distante desta região. Sendo que, para que você faça isso, você tem que ter o conceito do que é preço médio. Por exemplo, meu amigo, minha amiga trader, se eu entrar de maneira equânime aqui, 5 mais 5 mais 5, dentro dessa configuração, caso o preço venha a pegar as minhas 3 ordens aqui, chegue balançando, pegue a primeira, pegue a segunda, pegue a terceira e volte. Aonde ficaria meu preço médio dentro dessa configuração? Bom, Oliver, é uma pergunta bem intuitiva, né? Preço médio, se ele pegar as 3 ordens, ele vai pegar as 3 ordens, vai somar e vai dividir por 3, vai pegar a região mediana onde ficaria a média dessas 3 ordens, que nesse caso, muito fácil, ficaria aqui no 183,50. Meu preço médio ficaria em 183,50 neste exemplo, e o meu stop estaria a 1, 2, 3 pontos do meu preço médio. Tudo bem, gente? Ficou claro isso? Ficou claro? Então, Oliver, se o teu preço médio vai ficar no 183,50, então por que você não acaba vendendo 3 contratos ou 15 contratos no 183,50 e deixa teu stop da mesma distância, a 3 pontos? Não dá na mesma? Perceba, gente. Olha a diferença de você fazer isso aqui que eu acabei de fazer, colocar a tua entrada exatamente em cima do teu nível de suporte e resistência, seja ele qual for. Por exemplo, eu estou usando aqui a linha de Murray como referência, perceba essa linha azul, tá? Existe uma diferença muito grande, tá? E não é um pequeno detalhe, é uma diferença muito grande baseada em estatísticas, baseada em probabilidades, na dinâmica da movimentação do preço. Entre você fazer uma entrada apregoado assim, no nível de suporte e resistência, sendo que o meu preço médio está à mesma distância dos meus 3 contratos ou dos meus 15 contratos. Eu falo 3, pessoal, porque eu estou no simulador e você sabe que no simulador eu só consigo fazer simulação com contrato cheio, tá? Entenda 3 contratos de mini dólar, por exemplo, o mini índice. Tudo bem? Então, mini índice você não faria nessa região tão curta, né? No exemplo que eu estou usando, o exemplo do dólar. Então, então, existe uma diferença muito grande entre você fazer um trade assim e você fazer um trade assim. Assim. Quando você faz um trade assim, você dá uma oportunidade para você mesmo de que se o preço não chegar perto exatamente no teu nível de suporte e resistência, pelo menos você consiga entrar na operação com um contrato. Tá? E se ele chegar a pegar a sua segunda ordem, tá? Você tem ainda a opção e voltar, você já entra pelo menos com 2 contratos e assim sucessivamente. Você não está mais trabalhando no olho do mosquito exatamente nesse nível de preço. Você está defendendo uma região como um todo, com o mesmo número de contratos que você entraria aqui. Veja bem, nós estamos falando de entrar apregoado, tá? De maneira passiva, esperando o preço chegar até o nível de preço. Tá? Para que você faça isso, você tem que identificar, mais uma vez, sou enfático, um nível de suporte e resistência que seja confiável, em que você tenha uma convicção dentro dos seus estudos, dentro de uma probabilidade, que o preço chegue nessa região e ele será defendido. E que ele vai fazer uma retração, uma reversão. Tudo bem? Tranquilo. E quando você faz esse tipo de ordem, gente, você aumenta a tua probabilidade de entrar no trade. Isso que eu quero dizer. Você aumenta a sua probabilidade de entrar no trade. E não vai ficar mais caro o teu stop. O teu stop vai ficar da mesma forma. Só que se você colocasse 3 ordens aqui, por exemplo, corre o risco de você não entrar no trade. Porque o preço pode chegar aqui perto dessa tua região de suporte e resistência e chegar próximo e ir embora. Quantas e quantas vezes, nós que somos traders, isso acontece? Em que você está acreditando que o preço vai fazer isso aqui, ó, vai chegar no olho do mosquito, vai pegar a sua ordem aqui, nesse exemplo dessa linha laranja, que é a Evaluate of High, dentro da teoria do Market Profile, tá? Vai ticar a sua ordem e vai embora. E às vezes ele só tica a sua ordem e não pega, porque tem a fila, nós sabemos que tem a fila, né? No book, e daí ele tica aqui e não pega a sua ordem, você perde uma oportunidade que você estava esperando, que você estava confiando, que você acreditou as suas fichas aqui. Aí você vai querer agredir e de repente o preço já andou 3, 4 pontos e você perdeu o time de entrada. Então, a defesa da região ela é muito mais vantajosa porque ela parte da premissa em que você amplia a possibilidade, o espaço, né, o espaço em que o preço vai trabalhar.
e dá a chance de você entrar no trade, mesmo que seja com 1, com 2 ou até mesmo com 3 contratos. Tá bom? Mas a minha recomendação é que, para que você faça isso, você deve ter no mínimo 3 contratos. Se a sua mão não for de 3 contratos ainda, você não deve fazer região. Digo mais, tá? Um trade de região, no modo geral, você não deve colocar mais que 50% da sua mão. No máximo 60% a 70%. Você não deve entrar de mão cheia, porque é um trade de risco. Porque por mais que nós acreditemos que esse nível, nesse exemplo, de suporte e resistência é um nível muito forte, pode acontecer de o preço passar direto e te violinar. E daí você vai levar um stop de mão cheia. Tá? Essa é a premissa negativa do trade de região. Porque é um trade de risco a partir do momento que a gente não tem a certeza absoluta que o preço vai chegar aqui e vai respeitar exatamente esta região, tá? E depois voltar. No que a gente sabe que é mais fácil o preço respeitar uma região do que respeitar exatamente uma linha. Então a vantagem é que você defende a região, mas a desvantagem é que se você for estopado, você vai ser estopado com os 3 contratos. Mas você seria estopado com os 3 contratos da mesma forma se você estivesse apregoado assim. É isso que eu quero que você entenda. Então, o que acontece? Outra coisa, se você está trabalhando desta maneira que eu estou falando para você, apregoado, por exemplo, com 3 contratos, você vai ter uma chance de diminuir a sua mão. Por exemplo, o preço começa a trabalhar, ele pega um contrato seu e desce. Tá? Aí fala, que droga, pegou um contrato, mas pelo menos eu estou na operação. Pelo menos eu não deixei de entrar na operação. Aí ele volta e vem e pega um segundo contrato. Bom, pegou o meu segundo contrato. E começa a trabalhar no seu nível de preço aqui. Ó. Começa a descer e começa a voltar em cima do seu nível de preço. Bom, minha gente, olha só. A gente sabe que um trade desse, ele tem que ser rápido. Tá? E ele é um perfil scalper. Você tem que tentar fazer uma parcial o mais rápido possível. E daí você vê o preço, pegou uma ordem, ele desceu um pouquinho. Aí ele voltou, pegou uma segunda ordem, está trabalhando em cima do seu nível de entrada, alguma coisa boa já não está acontecendo. Porque ele já caiu, retraiu um pouco, já respirou, voltou e está trabalhando em cima da sua ordem. Quando você trabalha em região, você perceber numa situação dessa, dá tempo de você tirar a tua segunda ordem e diminuir a sua mão. Fazendo com que, se você for estopado, agora você não vai ser estopado com 3 contratos, neste exemplo. Você vai ser estopado com 2. Tudo bem? Você diminui o seu risco, porque você concorda comigo, se você tivesse 3 ordens aqui, uma vez que ele pega as suas 3 ordens, ele desce e volta, não há mais o que você fazer. Porque o teu stop está definido e você vai aguentar o balanço, você vai aguentar o calor, que faz parte da profissão de qualquer trader isso. Uma vez definido o stop técnico, você vai avaliar. Claro, se ele começar a trabalhar muito aqui em cima, dá um tempo e não quer descer, você tem a opção de baixar o teu stop e sair da operação diminuindo o seu prejuízo. Isso é gerenciamento de risco e cada um tem o seu. Eu não estou aqui para ensinar gerenciamento de risco. Eu estou aqui para mostrar para vocês as vantagens que um trade, quando apregoado de região, fornece para você. É um trade que faz com que você defenda uma região, que aumente a sua amplitude, a sua chance de entrar no trade, e ele te dá a opção, caso o preço não vá a seu favor, de dar tempo de diminuir a sua mão, tá? Para que você leve um stop menor daquilo que você estava imaginando. Então, dentro desses critérios, a defesa da região ela é muito mais promissora, em virtude dessa situação. Só que, repito, tá? Um trade de região desse apregoado, qualquer trade apregoado, você não deve trabalhar de mão cheia. Então, se a tua mão cheia for 3 contratos, você não vai fazer região com 3 contratos, vai fazer no máximo com 2 contratos. E numa situação dessa, onde ficaria o seu preço médio? Ficaria em 183. E se você jogasse para cá, ficaria mais ou menos aqui no 184,5, correto? E daí você calcula o seu stop com base no preço médio, caso o preço venha a pegar as suas 2 ordens. E o teu stop deve ser o stop financeiro aliado com o stop técnico, tudo bem? Tranquilo. Então, essa é a vantagem do trade de região. Te dá uma janela de oportunidade melhor para você entrar no trade, nem que seja de maneira parcial. Tá? E te dá a oportunidade, caso o trade não esteja indo a seu favor, de diminuir a sua mão a tempo antes que você leve um stop. Tá?
E a desvantagem é que você precisa ter mais contratos para você trabalhar, defender uma região, e você não pode entrar de mão cheia numa região porque ele é um trade de risco. Entenda como um trade de risco. Trabalhar apregoado sempre é um risco a mais. Porque a gente nunca tem certeza que o preço vai defender exatamente nessa região. Só que se isso acontece, tá? Você já entra no trade na formação do topo nesse exemplo. Porque você vai pegar o trade no começo da retração. É diferente do que você agredir o preço, uma vez que ele chegou aqui, você vai esperar a formação do pavio, o preço vai cair um pouco, aí seja qual for o seu gatilho de start, seja pela análise técnica clássica, seja pelo price action, você vai acabar, quando você agride, você acaba agredindo um pouco atrasado sempre. Você não consegue agredir no olho do mosquito. Então você agride um pouco atrasado e, consequentemente, também, quando você agride um pouco atrasado, o teu stop às vezes acaba ficando mais caro. Porque você vai, por exemplo, agrediu aqui embaixo e você já tinha estipulado antes que o teu stop bom seria nessa região por enquanto. Então o teu stop técnico e financeiro fica um pouco mais caro, porque você demorou para entrar na operação. Você esperou mais confirmações. Então o stop acaba ficando um pouco mais caro. Você entendeu, meu amigo, minha amiga trader, o que eu estou dizendo? Então eu não estou incentivando ninguém a trabalhar apregoado, eu estou dizendo das vantagens que esse tipo de sistema de apregoamento de região pode te fornecer caso você queira utilizá-lo. É mais uma opção, mais uma estratégia para nós traders e para podermos extrair dinheiro do mercado financeiro. Eu vou soltar o replay de mercado aqui, vou deixar um apregoamento nesta região de 3 contratos com stop justamente aqui. Tá? Lembrando que o meu preço médio vai ficar em 183 e eu estou com um stop de 3 pontos aqui mais ou menos no dólar. Tudo bem? Vamos soltar o nosso replay de mercado e vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Eu vou ampliar a velocidade aqui, tá? Para que você veja o que vai acontecer. Tá? Perceba que então eu estou defendendo essa região onde estão minhas linhas verdes. Eu acredito que essa linha azul, que é a minha linha de Murray Médio, vai ser uma linha forte de suporte e resistência com base nos meus estudos. Tudo bem? E o meu stop também está aliado com o meu stop financeiro. Lembrando que a minha mão cheia nesse exemplo não seria de 3 contratos. Minha mão cheia nesse exemplo seria, por exemplo, de 6 contratos. Eu estou entrando com 50% da minha mão, porque eu entendo que isso é um trade de risco e eu não vou colocar 100% da minha mão num trade de risco em que eu posso ser estopado com uma mão cheia de 100%. Perceba como pegou a minha primeira ordem. Perceba o que aconteceu. O preço ele veio, ticou exatamente, ele pegou minha primeira ordem e ele ticou exatamente na minha linha de suporte e resistência aqui. E ele ticou, mesmo assim, ó, ele ticou 30 contratos, mas não pegou a minha ordem por causa da fila do book. Perceba o que aconteceu. E daí, se eu tivesse apregoado nesse nível de preço, se eu tivesse apregoado nesse nível de preço com 3 contratos, eu não estaria entrando na operação. Ah, Oliver, mas eu entro a partir de agora. Tudo bem, você entra a partir de agora, mas se você agride a partir de agora, tá? Você entra um pouco atrasado na região. Você já perdeu aqui, ó, 2 pontos do dólar. Tá? E a partir de agora, o que, que acontece? Ou você espera ele trabalhar um pouco, ver se ele vai pegar uma segunda ordem, se ele vai trabalhar nesse nível de região, ou você já põe o teu stop na entrada e não corre mais risco na operação e se dá por satisfeito por ter entrado na operação com um contrato. Porque se você tivesse apregoado exatamente os 3 contratos aqui, você não teria conseguido entrar nessa operação. Então, essa é a vantagem que o trade de região te dá. Se você quiser agora esperar o preço tentar trabalhar, pegar uma segunda, terceira ordem, tudo bem. Mas se você quiser tirar teu risco, a partir de agora você já põe o teu stop aqui. Tudo bem? E pelo menos você conseguiu entrar de maneira parcial, mas você entrou nesse trade. Tá? Eu vou deixar um pouco mais aqui, vou ver se ele vai balançar um pouco mais. Não voltou, põe meu stop no zero, não quis voltar, não aceito mais perder a partir de agora. Se me tirar na operação, vai me tirar no zero. Tá? Vou tirar minhas outras ordens, meu trailing stop já está posicionado no meu preço de entrada. Eu não perco mais essa operação. Tá? E a partir de aqui, gente, você já sabe, é gerenciamento de risco, controle emocional e descer no teu trailing stop de maneira técnica. Eu desço meu trailing stop com base no fluxo. Tá? Eu não desço aqui contando Renko, contando candles. Eu vejo aqui regiões de agressão, né, significativas, nesse caso da ponta vendedora, para ir descendo meu stop técnico. Outra maneira que eu tenho de ver quando a operação está indo no meu favor é isso aqui que vocês estão vendo, ó,
quando vai entrando escora, renovação de escoras ao meu favor, ao favor da minha operação no book, mostrando que a pressão no book, fornecendo liquidez, dificultando que a ponta compradora, neste exemplo, retorne para esse nível de preço, porque o book está fazendo pressão, está fornecendo liquidez. Tá? Existem várias maneiras de você entrar, fazer o seu gerenciamento de risco. Eu vou zerando aqui, eu tenho uma técnica que eu explico no meu canal, eu zero o volume at price dentro do Superdom para ver as agressões que estão saindo. A partir daqui eu já vou baixar um pouquinho o meu trail stop, mais ou menos nessa região. Se o preço vier aqui e vai me tirar, não tem problema. E eu vou gerenciando o meu risco a partir de agora. Vou zerar esse trade aqui. Zerei, tá? O objetivo não é mostrar o trade, o objetivo é mostrar a eficácia que, quando bem utilizado, o trade de região pode te fornecer, desde que você saiba o que você está fazendo e saiba onde fica o seu preço médio. Porque fazer assim, o preço médio fica muito fácil. Mas se você colocasse por exemplo, 10 contratos aqui ou 2 contratos aqui, um e um, aonde ficaria o seu preço médio? Bom, Oliver, ficou um pouco mais difícil, não vai ficar no meio, né? Mas eu sei que ele vai ficar um pouco mais deslocado para cá, não vai? Nesse caso, ele vai ficar mais ou menos 184, 184,5. Você tem que ter uma noção onde vai estar o seu preço médio para que você possa calcular o seu stop alinhado com o seu stop financeiro e stop técnico. Se o teu stop financeiro não estiver alinhado com o teu stop técnico, ou seja, o teu stop financeiro máximo é aqui, mas a gente sabe que o nosso stop técnico deveria ser acima da máxima. Se você não puder pagar esse stop técnico não estiver alinhado com o teu stop financeiro, você não vai fazer essa operação. Simples assim, ponto, e não sofra. E espere a próxima oportunidade. Não seja ganancioso. Não aceite um stop maior do que aquilo que você está disposto a perder. A primeira pergunta que você tem que fazer antes de entrar no trade é: quanto eu estou disposto a perder nessa operação? Olha, você está sendo negativo. Não, gente, não estou. Esse é o mindset correto de qualquer trader vencedor. Ele não vai perguntar: se eu botar aqui o preço pegar, eu vou ganhar tanto. Meu objetivo é ali, eu vou ganhar tanto. Ele não faz essa pergunta premissa. Isso é um viés errado. Ele faz o seguinte: se eu defender essa região, aonde vai estar meu stop técnico? Vai estar aqui. E quanto eu estou disposto a perder se eu defender essa região? Bom, meu stop financeiro é X. O meu stop financeiro está aliado com o meu stop técnico? Tá. Então eu vou fazer esse trade. Simples assim, de maneira fria, objetiva, sem emoção, sem viés. Não se engane. Não entre no ciclo de autossabotagem. Não vire torcedor. É isso. É isso que você tem que fazer. Se você aí fala: Oliver, mas aqui é meu stop técnico e ficou caro. Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma região um pouco acima. Você vai adequar uma região de modo que você possa pagar esse stop técnico. Oliver, mas o preço chegou aqui e não pegou. Paciência, não pegou dessa vez. Você vai ter outras oportunidades. Simples assim. Não sofra se você não conseguiu entrar no trade. Não sofra. Aí o que acontece com as pessoas? Isso que eu quero que você entenda. Aí o cara faz isso aqui, ou o cara espera o preço chegar aqui, o preço não chega. Aí o cara ansioso vê uma situação dessa, o cara vem e agride. Ele agride aqui embaixo. E daí, quando ele agride, ele já não tem planejamento, porque ele agiu por impulso, ele não sabe onde está o stop técnico e financeiro dele de maneira prévia, ele não planejou a agressão, então ele vai e agride por impulso, ele não sabe onde está o stop. Ele fala: eu vou agredir aqui e vou pôr o meu stop no fundo prévio, porque é o que diz a análise técnica clássica e boa. Só que quando ele agride aqui, às vezes esse stop que ele quer pôr aqui em cima já está caro. O cara vai agredir aqui, olha o tanto que está o stop já, ó. Já está 4 pontos, ele tem que colocar meio ponto atrás, vai ficar 4,5 pontos no dólar, um stop muito caro. Aí o cara agride por ansiedade porque o cara quer entrar na operação. Aí o cara não se atenta em outros detalhes, tá? O cara não vê que o cara já tá em cima do fundo, de um topo prévio. O cara não vê que a frequência de mercado já está se convalidando dentro dessa pernada de retração, já está cumprindo o padrão AB igual a CD. O cara não vê nada disso. O cara simplesmente aperta o botão por impulso, porque ele estava condicionado a querer entrar nessa operação desde o começo, e daí ele não conseguiu, e com a mente de apostador ele vai lá e agride para poder entrar no jogo, entre aspas. E nisso daí ele joga todo o planejamento, toda a estratégia, tudo aquilo que ele estudou no lixo, no ralo, porque ele quer entrar no trade de maneira ansiosa. Falta gerenciamento de risco, falta maturidade, não está preparado para tradear. E é isso que os armadores fazem o tempo inteiro.
e perdem dinheiro de maneira significativa o tempo inteiro. Porque sofrem quando o trade não dá, quando o preço não pega. Aí vê aquela pernada de 20, 10 pontos no dólar, fala: "Meu amigo, se eu tivesse entrado nessa operação, eu tinha ganho o dia hoje. Meu Deus, que droga". E fica com esse pensamento, tá? Mas ele não vê que se ele não conseguiu entrar na operação porque de repente não era o momento. E fica sofrendo, e fica se martirizando, tá? E daí age por ansiedade e é estopado sucessivamente. Tá bom, gente? O objetivo desse vídeo hoje é fazer um insight e dar uma possibilidade para você maior sobre os tiros de entrada. Não existe só entrada por agressão, existem entradas por região. E essas entradas se dão de maneira pregoada. Mas lembrando, por ser um trade de risco, você não deve colocar 100% da sua mão numa região. Se a sua mão for 100 contratos, 3 contratos, você não vai fazer com 3 contratos aqui. Você vai fazer no máximo com 2. Se a tua mão for 6 contratos, ótimo, você vai entrar com 3. O ideal que eu recomendo para trade de região é 6 contratos. 6, seja no índice, seja no dólar. Ah, Oliver, é caro. Tudo bem, é caro, então não faça. Não faça, não é a hora, não é o momento de você fazer. Se você tem 5 contratos, já dá para você pensar em fazer com 3. Se você tem 4 contratos, você faz com 2. Se você tem 3 contratos, você tem que pensar em fazer em 2, mas olhe lá, porque se você levar um stop com 2 contratos, é um stop de 70% da sua mão. Aí você vai ter que entrar dentro do gerenciamento de risco. Eu posso pagar esse stop? Aí volta em tudo aquilo que eu já falei para você. Gente, isso é muito importante. Vocês ficam preocupados em ficar procurando indicadores. Eu posto indicadores, comentamos sobre indicadores, falamos sobre análise técnica clássica, falamos sobre tape reading, falamos sobre uma série de coisas no meu canal. Estratégias de gain, estratégias de scalp, tudo isso é muito legal, é útil. Só que aprenda uma coisa, isso é só 50%. Os outros 50% está aqui, nesse tipo de conhecimento. Esse tipo de coisa chata que você não estuda, que você não está disposto a ouvir. Porque isso você fala, isso daí eu já sei, isso é óbvio. E acredite, isso não é óbvio. Porque as pessoas não sabem fazer isso. Você acha que sabe? Se você está levando stop, está perdendo dinheiro, então você não sabe. Não se engane. Não se engane. Você não sabe porque você está levando stop. Você está agindo por ansiedade. Tá? Então, isso é importante. E isso é o que ninguém quer estudar, ninguém quer se dedicar. Gerenciamento de risco, controle. A pessoa quer ter a emoção, a mentalidade de jogador de entrar no mercado financeiro com a ilusão de que vai ficar rico e vai ganhar dinheiro. E vai perdendo dinheiro sucessivamente e vai se frustrando porque não quer estudar os outros 50%, não quer aprender o outro lado da moeda, da realidade do mercado, que é a gestão de risco. As maneiras de entrada mais efetivas. O trade de região, ao meu ver, ele tem muitas e muitas vantagens do que você trabalhar apregoado, quando nós falamos de apregoamento, dentro de uma perspectiva de apregoamento. Eu estou trabalhando trade de região, não estou falando de agressão, tá? Ele tem muito mais vantagem do que você entrar apregoado em um único nível de preço. Ele te dá muito mais possibilidade, tá? Muito mais possibilidade de diminuir a mão, de entrar na operação, enfim, tudo aquilo que eu já falei. Tá ok, meu amigo, minha amiga trader? Pense sobre isso. Pense sobre isso. Se esse conteúdo está te ajudando, você está gostando, eu posso te ajudar de alguma forma, se inscreva no canal. Nosso canal é novo, tem 1 mês e meio só de canal. E as pessoas que estão se inscrevendo no nosso canal estão gostando do nosso conteúdo. Eu procuro passar tudo de maneira prática e objetiva para você. Eu procuro ser muito detalhista, tá? Porque eu sou trader como você. Eu não quero te enganar. Tá? Eu não quero que você ganhar seguidores por ganhar. Eu quero que você aprenda comigo e depois você fala, não, Oliver, a tua sugestão me ajudou, obrigado. E eu vou ficar, esse é o meu pagamento por enquanto. Eu fico muito satisfeito em poder te ajudar. Tudo bem? Se inscreva no canal, divulgue esse conhecimento, tá? Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Grande abraço.